Quero convidá-los a abrir suas Bíblias, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao 34. Nos diz assim a palavra do Senhor: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A ceia do Senhor. Queridos irmãos, Paulo, ele acabara de fazer o elogio à igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 2. Agora, ele traz uma exortação. Nesse versículo 17. O que está acontecendo na igreja de Corinto? Divisão. Paulo está falando do contexto de uma igreja que está vivendo a divisão. Partidarismo. Haviam chegado a proporções alarmantes as divisões que estavam acontecendo no seio da igreja. Além do culto a personalidades, como está no versículo 12 do capítulo 1. Paulo mostra que os crentes estavam indo à igreja e voltando para casa piores. Como está escrito no versículo 17 do capítulo 1. Os ricos estavam desprezando a igreja de Deus, estavam envergonhando os pobres, humilhando. Quando nós olhamos para o versículo 21 do capítulo 11, é interessante que a ceia do Senhor, ela era precedida pela festa do amor, ágape.
Como está lá em Judas, versículo 12, Judas não tem capítulo. No dia em que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma refeição completa. Os crentes comiam, repartiam, se confraternizavam e depois, num clima de comunhão, celebravam a ceia do Senhor. Era uma prática da Igreja Apostólica que se perpetua ou deveria se perpetuar. Era uma prática da igreja. A festa do amor, além da comunhão, era um ato de amor, um amor prático. Uma oportunidade de os ricos repartirem um pouco com os pobres. Todos traziam de casa alguma coisa para comerem juntos na comunhão. Os pobres, eles poderiam participar de uma boa refeição pelo menos uma vez por semana, porque a ceia era realizada toda semana. Depois deste banquete, então, era celebrada a ceia. Mas isso precedia, essa festa do amor, essa festa ágape, ela precedia a ceia do Senhor, a comunhão que deveria haver entre os irmãos, para então participarem da ceia. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, Paulo está então exortando a igreja de Corinto. Os ricos se isolavam, comiam à vontade as finas iguarias dos próprios banquetes que traziam de casa e bebiam a ponto de se embriagarem. Era isso que estava acontecendo na igreja. E do outro lado, então, ficavam os pobres, que não tinham como trazer alimento e passavam fome. Paulo está exortando, está mostrando que a ceia é comunhão, e essa comunhão deveria ser refletida diariamente nos nossos relacionamentos. É interessante que depois de os ricos se isolarem, humilharem os pobres, depois dessa atitude odiosa de preconceito e desamor, eles se reuniam e celebravam a ceia do Senhor. Este é o contexto que Paulo os reprova. Ele mostra o que é a ceia. E depois ele reprova a atitude que estava havendo na igreja do Senhor, na igreja de Corinto. Eles estavam desprezando a igreja de Deus. Eles estavam deturpando a festa do amor, a festa da comunhão. E aí ele diz então que eles se ajuntavam para pior, como está no versículo 17. O culto não era cristocêntrico, Cristo no centro. Era centrado neles. Eles não adoravam a Deus, nem serviam ao próximo. Por isso então eles voltavam pior para casa, porque o seu interesse era agradar a si mesmo, era se satisfazer. O seu culto era antropocêntrico, não era amor a Deus que eles vinham cultuar, adorar. Eles voltavam então pior do que entraram, pois eles cultuavam a si mesmos, porque eles vinham para se satisfazer do seu próprio eu, do seu próprio ego, das suas próprias vaidades. Quando nós olhamos para o versículo 18 e 19, Paulo fala que não havia harmonia. Aonde devia haver harmonia, comunhão, amor? Não havia. Esse era o retrato da igreja de Cristo em Corinto. Havia divisões, havia partidos entre eles. Eles estavam na igreja, mas não tinham uma só alma, um só coração, um só espírito, um só sentimento, um só propósito, que era adorar a Deus, era negar a si mesmo
sua arrogância, da sua prepotência, da sua vaidade, do seu orgulho, e adorar a Deus em amor ao que Ele tinha feito na cruz por cada um dos seus. Tudo girava em torno das conveniências. Tudo girava em torno da satisfação dos egos. Eles valorizavam as pessoas pela grife que elas usavam. Eles valorizavam as pessoas pelos títulos que eles possuíam. Havia um ajuntamento de pessoas, mas não havia comunhão. Porque Cristo não era o centro, o alvo da adoração. Mas Paulo diz, ainda no versículo 20, eles participavam dos elementos da ceia, eles participavam dos elementos da ceia, mas eles não celebravam a ceia. Você pode, eu, você, nós podemos comer o pão e beber o vinho, e mesmo assim não estarmos usufruindo das bênçãos da comunhão, da mesa do Senhor. A motivação minha, sua, nossa pode estar errada diante de algo tão glorioso, majestoso, a morte vicária de Cristo na cruz, para nos purificar dos nossos pecados, para nos salvar. A cruz que representa a ira de Deus contra o pecado, mas representa o amor de Deus. O amor de olhar para mim, para você, independente de quem somos, Ele nos amar de tal modo para morrer na cruz por cada um de nós. Eles participavam da ceia, mas não celebravam a ceia do Senhor. Comiam dos elementos, mas não celebravam a ceia do Senhor. Coríntios seguia apenas um ritual, um rito, mas estavam afastados do propósito divino. Eles vinham à igreja, e no dia da ceia, talvez seja um dia em que as igrejas estavam cheias, mas eles vinham prestar um ritual, não celebrar a verdadeira ceia. A motivação deles estava errada. Deus está interessado na sinceridade do meu, do seu coração, não em rituais pomposos. Ele está interessado na dependência sua do Deus Altíssimo, do Senhor, da sua vida da igreja. Ele não está interessado no ritual de vir à igreja, de chegar no horário, de ter o nome na escola dominical, de ser membro da igreja. Isso faz parte de um contexto do amor de Cristo à igreja e do amor da igreja a Cristo pelo que Ele fez na cruz. Porque é graça. Se desprezarmos o sentido da comunhão que a ceia representa, ela fica desprovida de qualquer valor. Ela se torna banalizada, como ajuntamento de pessoas que querem apenas satisfazer os seus egos, as suas conveniências, os seus interesses. Versículo 21, Paulo diz que esse povo era um povo esnobe, era um povo orgulhoso. Os ricos comiam do bom e do melhor, e os pobres eram desprezados dentro da igreja, passando fome. Pessoas que estavam do lado deles, e eles não conseguiam, diante da sua arrogância, prepotência, soberba, vaidade, enxergar o outro em suas necessidades. Eles eram snobs, orgulhosos. Os pobres eram desprezados, passando fome. E ainda não tinham a petulância, Paulo diz, de participar da ceia do Senhor. Ou seja, eles desonravam ao Deus que os amou com a morte vicária,
através de seu Filho Jesus Cristo. Eles desonravam o Deus que eles diziam professar ser seu Pai, ser seu Senhor, ser seu Salvador. A atitude egoísta dessas pessoas estava em contraste com a oferta altruísta e sacrificial de Cristo em favor dessa igreja de Corinto, em favor da igreja presbiteriana em Realengo, em favor de mim e de você, miseráveis pecadores, trapos de imundícia. A atitude egoísta que estava sendo exercitada na igreja de Corinto não é comunhão, não é santa ceia. Cristo, que deu sua vida para o resgate de pecadores como eu e você, ele precisa ser exaltado, glorificado através da minha e sua vida. Nós somos ofertas vivas e agradáveis a Ele, não porque há mérito em mim e em você, mas por amor dele a mim e a você. Nós devotamos a Ele honra e glória, por amor a Ele, por amor à cruz, que nos libertou do escravo que nos conduzia à morte e pecado. Olhamos para o versículo 21. Eles se entregavam a excessos contrário à ceia. Eles bebiam a ponto de chegar à embriaguez na festa do amor. A carnalidade dessa igreja de Corinto era evidenciada no proceder deles. Carnalidade não pactua com a espiritualidade. Elas não caminham juntos. Porque habita em nós o Espírito que é santo. E Deus não pactua, Deus não coaduna, Deus não junta, Deus não anda, Deus não caminha com o pecado. A carnalidade era evidenciada no proceder dele. Nós olhamos muitas vezes, queridos, e vemos o pecado apenas como aquele algo terrível que aconteceu. Geralmente, quando se fala em pecado, a gente pensa logo adultério. Também é pecado. Porque fere, macula a santidade de Deus. É contra os preceitos de Deus. Mas, queridos irmãos, não só o adultério, a glutonaria é pecado. Quando eu tenho muito e eu desejo muito comer, saciar a minha fome, muitas vezes além do meu limite, e esqueço que o meu próximo está passando necessidade. Muitas vezes no seio da igreja era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. A glutonaria, um desejo exacerbado por comida. Eu venho no culto porque tem comida. Isso é glutonaria, isso é pecado. A gente esquece que pecado não é só adultério. Pecado é quando algo toma o lugar de Deus na minha e na sua vida. Quando isso passa a ser o seu Deus. E você passa a ser dirigido, orientado por esse Deus. Não pelo Deus criador de todas as coisas. Eles estavam entregues a excessos contrário à ceia do Senhor. Glutonaria quanto a bebedeira são obras da carne quando não são feitas com equilíbrio.
Porque o fruto do Espírito não são obras da carne, são fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, a partir do 19, 21. Quando nós olhamos para o versículo 22, eles desprezavam a igreja de Deus e humilhavam os pobres. Eles desprezavam a santidade de Deus. Eles desprezavam a santidade da igreja de Cristo. Eles desprezavam o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resumo dos mandamentos de Deus. Quando invertemos alguma coisa desse resumo de Deus, nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos adulterando o Evangelho. Eles desprezavam a igreja de Deus. Eles humilhavam os pobres. Era o contexto da igreja de Corinto. Mas Paulo passa a mostrar o significado da ceia. O significado da ceia está centralizado na obra expiatória de Cristo, na morte vicária de Cristo, no seu sacrifício vicário. É o significado da ceia. Versículo 26, versículo 30, ao versículo 30. O sangue de Cristo é o selo desta aliança que foi feita comigo, com você. O sangue de Cristo na cruz, que nos purificou, que nos redimiu, é o selo desta aliança. Por isso ele nos fez templo do seu Espírito e nos uniu misticamente a ele. Por meio dele, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, da sua morte vicária, ele nos perdoa os nossos pecados. Ele nos salva da sua ira vindoura. E eu queria então, nesse momento, para concluir, no sentido de você, ao redor da mesa que estamos nesta noite, eu queria convidá-los, como diz o versículo 26, olhemos para trás, como recomenda Paulo. Olhemos para a cruz de Cristo. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. Anunciamos a morte do Senhor. Olhemos para trás. Lembremos dessa morte vicária, substitutiva. Era você, era eu que estivemos, está lá. Porque Cristo morreu. Porque Cristo morreu como morreu. Por quem Cristo morreu? Olhemos para trás. Por que ele morreu como morreu? Por amor a você, miserável pecador. Como Cristo morreu? Ele morreu como um bandido qualquer. Ele morreu como animal. O Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olhemos para trás. A ceia é a pregação desse Calvário. Quando olhamos para trás, olhemos para frente, recomenda-nos Paulo. A ceia aponta para a segunda vinda de Cristo. A expectativa do cristão, a nossa expectativa é a segunda vinda dele. Porque quando entendemos a sua morte vicária, nós estamos comprometidos com ele. E a nossa alma anseia
com sua vida. Oh, glória a Deus! Olhemos para frente. A expectativa do cristão é a segunda vinda. Mas Paulo nos chama a olhar para dentro. Olhamos para dentro, versículo 28. Nós somos convidados a investigar nosso coração. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, disse alguém. Mas você deve fugir do pecado por causa da ceia. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado. Mas você deve fugir do pecado por causa da ceia. Alguém disse. Ela é um instrumento de restauração. Ela é um instrumento de cura. Ela é um instrumento de reconciliação. Ela é um meio de graça. E meio de graça você sabe o que é. É o canal, o meio pelo qual Deus abençoa você e a mim sem mérito algum. É o canal pelo qual Ele te sacia em sua necessidade espiritual. É um dos meios, um dos canais. É a Santa Ceia. É um meio de graça. Olhemos para dentro de nós. Examine-se. Arrependido, perdoado, coma do pão, beba do cálice. Quando nós olhamos para o versículo 33 e 34, olhemos ao redor. Paulo nos convida a olhar ao redor. A igreja de Corinto trazia suas iguarias, comiam fartamente, sem esperar uns pelos outros. Quando os menos favorecidos chegavam, só encontravam as sobras. Paulo deseja que a igreja entenda que a ceia é um momento de comunhão. Somos um só pão. Olhamos ao redor. Por que aquele irmão está faltando à igreja? Por que aquele irmão, muitas vezes, nos nossos almoços comunitários, ele não está presente? Olhemos ao redor. Muitas vezes, julgamos antes de saber o porquê e a motivação. Procuremos o irmão para saber as verdadeiras necessidades desse irmão. Paulo nos convida a olhar ao redor antes de participar da ceia. Por que aquele irmão não tem vindo, não tem cantado, não tem participado dos cultos, não tem participado da ceia, não tem participado dos louvores, não tem estado nos trabalhos da igreja? Por quê? Olhemos ao redor e nos sensibilizemos com a dor do outro. E procuremos o outro. Ah, pastor, isso é obrigação sua. Sim. Sim, com certeza. Não me eximo de nenhuma responsabilidade como pastor da igreja. E falho muito como homem. Mas a igreja é convidada por Paulo a olhar ao redor e exercitar este amor fraternal. De buscar por aqueles que não estão presentes. E talvez porque não estão presentes, talvez porque lhe faltam o mesmo poder aquisitivo que naquele momento eu tive, você teve, para pagar, para ir a um passeio talvez, para pagar para ir ao ímpar talvez. E talvez até envergonhado pela sua condição,
Ele se exime de ir ou de falar que vai, de estar junto conosco. Olhemos ao redor. Olhemos ao redor e procuremos aquele irmão que faz-nos falta, porque é do corpo de Cristo. E aí Paulo começa a dizer, então, sobre os perigos em relação à ceia. No versículo 27 ele diz: participar do Senhor indignamente. Ele vem relatando os perigos. João Calvino: participar da ceia do Senhor de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Depois de fazermos essa retrospectiva, de olharmos o que era a ceia, qual o significado dela, essa morte vicária, essa comunhão, Paulo então passa a retratar o perigo de participar da ceia de forma indigna. Participar da ceia irrefletidamente, ou participar hospedando o pecado no coração, sem a devida disposição de arrependimento, é fazê-lo de forma indigna, Paulo diz, tornando-se réu do corpo e do sangue de Cristo. Quando participamos de forma indigna, nós estamos tomando juízo para nós mesmos. Você está debaixo do sangue, dos benefícios do sangue de Cristo, ou está do lado daqueles que levaram Jesus para a cruz e o mataram? Não existe uma outra opção. É estar na mesma posição de Anás, é estar na mesma posição de Caifás, é estar na mesma posição de Pilatos e os soldados romanos que pregaram Jesus na cruz, quando eu participo da ceia de forma indigna. É escolher Barrabás em vez de Cristo. Paulo está dizendo que quem participa da ceia indignamente se torna culpado de derramar o sangue de Cristo. É isso que ele está dizendo. Quando nós olhamos para o versículo 28 e 30, participar da ceia indignamente, ele está relatando os perigos de participar da ceia. Participar da ceia indignamente, participar da ceia sem discernimento, versículo 28 e 30. Discernir o quê? O que eu tenho que discernir na ceia do Senhor? Pastor, o que eu tenho que discernir? Paulo fala, versículo 28 e 30. O corpo físico de Cristo. Discernir que por amor ele foi moído, ele foi traspassado na cruz. E a igreja é o seu corpo. A igreja é o seu corpo místico, que nos une a ele. Quando vimos para a ceia, mas desprezamos o irmão, ou nutrimos mágoa em nossos corações, nós estamos sem discernimento, estamos participando de forma indigna. Resultado é pecado espiritual, que produz consequências, inclusive físicas, como está no versículo 30. Inclusive físicas. Em virtude dos pecados não tratados, eles tinham entre eles pessoas fracas e pessoas doentes. Versículo 30. A falta de discernimento do corpo levou a igreja a comer e beber juízo para si. E as consequências de beber e comer sem discernir o corpo vicário de Cristo, ele traz fraquezas, doenças, inclusive físicas, e até a morte. Versículo 31. E eu concluo 31 e 32. Os perigos da ceia. Participar de forma indigna. Participar sem discernimento. Participar da ceia do Senhor sem auto-julgamento. Eu devo participar, Paulo chama a nossa atenção. Eu devo participar sem auto-julgamento.
se participarmos da ceia com pecados não confessados. Não teremos discernido o corpo que foi partido para que esse pecado fosse perdoado. Esse corpo crucificado, essa morte vicária, não tem sentido quando eu participo em pecado. É um momento de autoconfronto. Nós somos confrontados com o significado da ceia, a morte vicária de Cristo, o sacrifício de Cristo. Matthew Henry, ele diz: as ordenanças de Cristo podem nos fazer melhores ou nos farão piores. Se elas não nos quebrantarem e nos amolecerem, nos tornarão mais endurecidos. Quando eu não entendo o Evangelho, quando eu não entendo a morte vicária de Cristo, o meu coração se petrifica ouvindo a palavra de Deus. Por isso muitos decepcionados com Cristo e com o Evangelho. Mas não é com Cristo e com o Evangelho que eles estão decepcionados. Eles estão decepcionados porque eles não conhecem o verdadeiro Evangelho. Eles não entenderam a morte vicária de Cristo. A morte salvífica. O amor, a graça de Cristo. Por isso se diz que eles estão revoltados até com Cristo. Pobres, miseráveis pecadores como eu e você. Eles não sabem quem é Cristo. Eles não entenderam quem é Cristo. Não entenderam a sua graça. Quando você julga a si mesmo, você é disciplinado por Deus. E a disciplina de Deus, ela traz salvação, ela traz cura, ela traz vida. Quando não julgamos a nós mesmos, nós nos tornamos autoindulgentes. E o juízo torna-se inevitável. Quando nós nos fazemos uma análise de quem somos, da miséria, do nosso pecado, diante do Deus que é santo. O juízo de Deus para o crente não é a perda de salvação, nem a condenação eterna, mas é a disciplina de um amor que quer nos purificar de todo pecado, para nos fazer aptos a participar de algo tão glorioso como a ceia do Senhor. Olhamos para esse texto, o juízo de Deus para o crente. Ele não é a condenação eterna, mas a disciplina, fraqueza, doença e morte podem ser disciplina de Deus. Podem ser. Nem sempre é por causa do pecado, mas podem ser pecado na nossa vida. A enfermidade, a fraqueza, a doença, a morte pode ser disciplina de Deus para nos afastar do pecado, dos pecados mais terríveis e de consequências mais danosas para a nossa vida espiritual. A disciplina visa nos fazer voltar para Ele em arrependimento, para livrar-nos da condenação eterna. Que nesta noite, ao participarmos da ceia, eu e você entendamos o que é a ceia do Senhor. O que significa a morte vicária que nós descrevemos aqui. Eu e você temos a oportunidade de olhar para trás. Olhar para a morte vicária de Cristo, seu sacrifício na cruz. Olhar para frente, saber que Ele vai voltar, está às portas, voltar para buscar a sua igreja. Olharmos para dentro, investigar o nosso coração.
Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Lava, limpa-me. Olhar ao redor. Olhar ao redor. E ter comunhão com o irmão, de fato, de verdade. Amá-lo como ele nos amou. Amar de verdade. Que nesta noite nós vamos participar da ceia não como um ritual. Não para saciar uma religião, a religiosidade que está em meu e em seu coração. Mas venhamos participar entendendo o significado da morte de Cristo, a morte vicária, que é evidenciada na ceia do Senhor. Wycliffe diz que ele está presente espiritualmente. Ele está aqui, presente. Ele está sondando o meu e o seu coração. Que nesse momento nós venhamos refletir sobre o significado da ceia na vida da igreja. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida da Igreja Presbiteriana em Realengo.